Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Estou maravilhado com um culto muito bonito que os irmãos estão apresentando a Deus. Desde a peça até o vídeo que foi apresentado, eu confesso que eu estou maravilhado, né? É muito bom quando a gente busca a excelência no serviço. Afinal de contas, nós estamos prestando um culto a um Deus excelente, que sempre que nos abençoa com o melhor, né? Louvado seja Deus por isso. E agradeço a Deus pela oportunidade de estar conhecendo os irmãos e irmãs, e louvar a Deus pela vida do pastor Márcio, nosso irmão e amigo, que nos confia esta oportunidade. Muito me alegrei quando cheguei ao ver o pastor Pedrosa, nosso irmão e amigo. Há muitos anos atrás, 12 anos mais ou menos, tivemos a oportunidade de servir a igreja que estava sob seus cuidados, na cidade de Aracatiaçu. Efésios capítulo 4. Eu quero falar sobre unidos para uma missão. Glória a Deus. Unidos para uma missão. Efésios capítulo 4, versos do 1 ao 6. Assim está escrito: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Verso 4: Há um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quem pode dar graças a Deus? Queridos, eu não tenho dúvida alguma de que Deus, Ele tem nos congregado em seu Filho amado por meio da fé para uma causa muito nobre, e por que não dizer a causa de todas as causas. Nós não fomos reconciliados com Deus em Cristo, congregados na fé, para sermos abençoados na nossa vida financeira, material ou física, ainda que isso faça parte do processo, do conjunto total da obra. Também não fomos chamados para desfrutarmos de uma sensação de bem-estar, quando reunidos compartilhamos a fé, a esperança e o amor, ainda que faça parte também. Nós não fomos chamados simplesmente para estarmos dentro de templos, louvando, adorando, pregando, cantando, etc. Na verdade, a igreja ela foi chamada para dar continuidade à missão que Deus iniciou através de Abraão. Abraão foi chamado entre os pagãos em Ur da Caldeia para ser a luz de Deus entre os gentios, entre os povos politeístas, isto é, que acreditavam em outros deuses. E Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Que na verdade o que Deus estava dizendo era que através do descendente de Abraão, toda a humanidade, indistintamente, seria abençoada. Que bênção é essa? A salvação.
Não há outra bênção que nós devamos desejar e anunciar além desta. Qualquer outra bênção além desta é apêndice, é complemento, é bônus. Mas a grande bênção com a qual a igreja foi abençoada é a salvação de Deus, amém? E a maior bênção que a igreja pode compartilhar é a salvação de Deus. Se nós trabalhássemos mais consistentemente essas duas ideias, nós seremos mais igreja cristã. Nós teremos mais qualidade de vida espiritual. A bênção maior que recebemos, a salvação. A bênção maior que temos para compartilhar, a salvação. O apóstolo Paulo inclusive fala sobre isso. Em Efésios capítulo 1, versículo de número 3, ele diz: de sorte que fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí, nos versículos posteriores, Paulo ele vai discriminar a que tipo de bênção ele está se referindo. A gente muitas das vezes erra ao pegar só essa expressão, já fomos abençoados com toda sorte de bênção, e automaticamente ligar as bênçãos temporais, as bênçãos materiais. E não é sobre isso que o apóstolo Paulo está discorrendo. Se você observar a partir do verso número 4 em diante, o Paulo vai falar que nós fomos abençoados com a bênção do perdão, da reconciliação, da justificação, da regeneração, da santificação pelo Espírito, e mais tarde, aí da predestinação, da adoção, e mais tarde a glorificação. Diga amém. E tudo isso perfaz o que nós chamamos de salvação. Perdão, santificação, predestinação, adoção, reconciliação, remissão, glorificação final. Isso é salvação. Então por que nós não nos alegramos muitas das vezes com isso? Por que sempre quando a gente fala de bênção, automaticamente nós associamos a algo que traga bem-estar físico, material, financeiro, e não a algo que é muito mais sublime, que é muito mais nobre, que é muito mais extraordinário, que é muito mais profundo, que é muito mais consistente, que é a salvação. Deus não está interessado em que eu imponha as mãos para abençoar a este e aquele com bênçãos temporais e materiais. Não, Deus está interessado em que eu leve a bênção da salvação. Aleluia! Eu lembro que outro dia uma tia minha, irmã da minha mãe, ela me pediu oração. Ela estava passando por maus bocados, por um momento muito difícil, e eu disse: com certeza, tia, orarei pela senhora, conte com as minhas orações. E eu creio que o Senhor, Ele lhe trará alívio, direção e esperança. Mas queria muito que a senhora entendesse uma coisa: eu tenho algo melhor do que a oração pela senhora. Ela não é crente. Eu tenho uma mensagem que pode lhe trazer uma bênção maior do que a restauração do seu casamento e a sua saúde, que é os dois problemas que ela estava enfrentando. Uma mensagem que pode trazer alegria que o mundo não pode dar, paz, esperança. É a mensagem da salvação em Jesus. Jesus morreu por nós, tia, para nos reconciliar com o Criador, porque o pecado, ele cortou a comunhão entre nós e Ele. E Jesus, Ele deseja muito salvar a senhora. Amém? Ela, amém. Obrigado. Eu disse: no dia que a senhora quiser, na hora que a senhora quiser, eu estarei disposto a orar para que o Senhor reconcilie você com Ele por meio de Cristo Jesus. Eu vou orar pela senhora, mas vá para a igreja, busque conhecer a Deus. Ou seja, não adianta eu ficar só orando e abençoando e trazendo palavras de alívio, enquanto a necessidade maior dela é de salvação. Então, quantas vezes nós incorremos neste erro ao queremos abençoar os nossos vizinhos, os nossos familiares, amigos, mas não com a bênção maior, que é a bênção da salvação. E a igreja, ela foi chamada para isso, para abençoar. Tem um hino que diz: fomos chamados, estou autorizado para abençoar, para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, mas que seja a bênção da salvação.
Porque se nós não estamos abençoando as pessoas com a salvação, nós estamos pecando no ponto central da missão da igreja. Foi falado, inclusive, já nessa noite, que a missão da igreja, na verdade, não se restringe a um departamento. Esse entendimento, ele está ultrapassado. E graças a Deus, hoje vem sendo trabalhado de maneira mais consistente da teologia cristã. A igreja, ela deve encarnar a missão de Deus. E toda investida ou empreendimento dela tem que ter em vista um alvo maior: alcançar vidas para Cristo. A liturgia do culto, os cânticos, o teor da pregação, os eventos que promovemos, a maneira como comungamos, tudo tem que concorrer para este fim maior: anunciar Cristo, manifestar Cristo, proclamar o Evangelho, alcançar vidas para o Senhor. Então, nós estamos unidos em prol de uma causa muito maior. E eu queria nesta noite, debaixo do temor de Deus, fazer a exposição deste texto que nós meditamos, do verso 1 até o verso de número 6. Eu queria, antes de mais nada, dizer que, como pastor de igreja, eu estou liderando a terceira igreja na minha experiência ministerial. Eu tenho trabalhado constantemente e consistentemente 4 temas. E isso é o que perfaz, é o que forma a identidade do meu ministério como pastor de igreja. Primeiro, doutrina. Segundo, adoração. Terceiro, salvação. E quarto, comunhão, que eu busco descrever como sendo crescimento para baixo, para cima, para frente e para dentro. Crescer para baixo é crescer em doutrina, é ganhar solidez na fé, é ganhar raiz, é criar consistência. Porque uma igreja que não cresce doutrinariamente, em conhecimento, não importa o quanto ela cresce numericamente, ela vai continuar sendo mundana. Ela precisa crescer em doutrina, em conhecimento, ela precisa criar raízes profundas, porque virão as lutas, os falsos mestres, as tribulações, as provações, as tentações, as investidas do diabo, a sedução do mundo. E se ela não estiver bem firmada na fé, ela vai cair, ou vai aderir uma fé falsa. A igreja precisa crescer para cima em adoração, em reverência, em temor, em espiritualidade, em contato de intimidade com Deus. Porque se por um lado tem pessoas que só se ocupam com doutrina, é tão apegado à questão da ortodoxia, o ensino correto, a doutrina, não tem espiritualidade, tem uma vida desprovida de piedade, de devoção, de quebrantamento, não adora, não se envolve numa intimidade profunda, não exala o bom cheiro de Cristo, da comunhão profunda com Deus. Então precisamos crescer para baixo e crescer para cima. Mas não adianta crescermos apenas para baixo em doutrina, para cima em adoração, se nós não crescermos para fora. Precisamos expandir o reino de Deus, o Evangelho, alcançar vidas, fazer crescer o exército do Deus vivo. Porque todos os dias Satanás está recrutando pessoas para o exército dele, e o nosso exército não pode sofrer baixa, tem que crescer. E nós precisamos sair tocando trombeta e arrebanhando pessoas por quem Jesus já deu o seu sangue. Mas, queridos irmãos, que adianta nós crescermos para baixo na doutrina, na firmeza da fé, no arraigamento das nossas crenças, crescermos para cima em espiritualidade, em intimidade, em adoração, em temor, em reverência, crescermos para fora numericamente, expandindo, aumentando, acrescentando mais pessoas à comunidade dos salvos, se nós não estamos crescendo para dentro, em comunhão, em unidade, em fraternidade. Então são os 4 temas que eu trabalho constantemente, inclusive a maioria das mensagens que eu prego no sentido vai trabalhar esses pontos, porque eu entendo ser a coluna vertebral da igreja, a espinha dorsal da igreja, né? Trabalhar essas questões. E aqui, nesta noite, eu tenho uma proposta, né? Trabalhar a unidade dentro do contexto missiológico, ou dentro do contexto da missão. Amém? Seu coração está aberto para ouvir tudo que o Senhor tem para despejar?
Glorificado seja o nome de Jesus para todo sempre. Então vamos pensar aqui com cuidado. O apóstolo Paulo, no verso 1, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: o apóstolo Paulo, conforme a gente percebe na sequência do texto, ele vai exortar os cristãos da igreja em Éfeso a que vivam em união. A ideia é de que aquela igreja, ela estava enfrentando momentos de divisão, de contenda, de briga. O espírito de facção, de dissensão, estava agindo de forma aterradora dentro daquela comunidade. E os crentes estavam presos ou se tornando prisioneiros de sentimentos mesquinhos, indignos de um verdadeiro servo de Deus. A família cristã estava se deteriorando. E aqui nós temos um contraste. Enquanto Paulo está preso por causa da causa do Evangelho, os crentes estavam presos a ressentimentos. Enquanto Paulo está aprisionado por anunciar a Cristo, por ocupar-se com a obra de Cristo, com o reino de Cristo, com a missão de Deus, os crentes estavam brigando entre si e se tornando prisioneiros de mágoa, ressentimento, rancor, ira, cólera, raiz de amargura, inveja, ciúme, espírito faccioso, dissensor, sentimento de disputa. É como se Paulo estivesse dizendo: irmãos, eu estou envergonhado, aqui eu estou preso em cadeias do Senhor, eu estou sendo afligido, açoitado, apedrejado, perseguido, maltratado para alcançar vidas. Estou buscando cada vez mais levar pessoas para congregar-se em torno da mesma fé. E foi isso que eu fiz por vocês, mas do que adianta se vocês estão desfazendo a minha obra? Não vivendo em mansidão, não vivendo em humildade, está faltando longanimidade, está faltando suportar, capacidade de suportar, de conviver com o outro. Vocês não estão lutando para preservar o vínculo da paz. Esse é um contexto possível, porque Paulo ele escreve quase sempre a partir de uma necessidade latente, é algo que está vigente, é algo que está acontecendo na igreja. Então é triste porque enquanto muitos dos nossos irmãos do sul da África, muitos lugares do Oriente Médio estão sofrendo ferrenha perseguição, muitas igrejas estão cheias de pessoas brigando, disputando, dividindo opiniões sobre coisas desnecessárias, enquanto a causa de Cristo, o reino de Cristo, a missão de Deus está sendo colocada de lado. Não que não tenhamos divergências e não devamos que acolá no momento certo, da forma certa, termos discussões que promovem aperfeiçoamento no entendimento, a solidificação da fé, o aprofundamento da nossa perspectiva sobre a doutrina, mas nós não podemos gastar nossa energia, nosso sangue, nosso tempo maiormente nisso. Existe uma causa maior, existe uma causa mais nobre, com que devemos nos envolver, com que vale a pena gastar nossa energia. Queridos, eu estou certo de que se nós pensássemos mais cuidadosamente na missão maior da igreja, que é anunciar Cristo, manifestar Cristo, compartilhar o Evangelho, nós gastaríamos menos energia com coisas bobas, com coisas que só refletem a nossa natureza pecaminosa, nosso egoísmo, nosso lado às vezes mimado, sensível, intolerante. E aí o reino de Deus vai sofrendo por causa disso. Então Paulo diz: eu rogo-vos, pois eu prisioneiro no Senhor, estou aqui preso por causa do Evangelho. E aí vocês estão pelo menos sofrendo algum xingamento por causa do Evangelho, porque eu estou preso. Vocês estão sofrendo algum tipo de agrura por amor à causa de Cristo? E aí ele vai dizer assim: rogo-vos, pois eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. É como se Paulo estivesse dizendo: olhe para a posição em que Deus os colocou e a atitude de vocês corresponde. Vocês foram exaltados e colocados em regiões celestiais. Vocês agora são filhos e filhas de Deus.
Vocês agora são embaixadores do céu. Vocês agora configuram a nova criação que Deus está estabelecendo. Vocês são os luzeiros do mundo. Vocês são sacerdócio real, os mediadores, aqueles que representam Deus perante o povo e o povo perante Deus. Vocês são agora a geração eleita, povo adquirido. Vocês são aqueles que eu selei com meu espírito. Vocês são aqueles que carregam a marca do sangue do Cordeiro. Vocês são aqueles que portam a mensagem alvissareira, libertadora do Evangelho. Vocês agora são soldados do maior de todos os exércitos. Vocês agora são meus amigos, que compartilham das minhas ideias, da minha intimidade, da minha vontade, do meu propósito. Vocês agora são representantes oficiais de Cristo. Pronto. Diante de todo esse quadro em que, através de vários perfis, eu descrevo o cristão, será que você está andando dessa forma, de uma maneira digna disso? Será que a sua maneira de falar, de andar, de reagir às coisas do dia a dia demonstra que você é um embaixador, que você é um príncipe, uma princesa, que você é um filho de Deus, que você é nova criatura, que você tem o Espírito Santo, que você é um soldado de Cristo, que você é um embaixador celestial, que você é um sacerdote, que você é alguém que está imbuído de uma missão muito séria? Será que você vai para o trabalho consciente que você não vai apenas cumprir algumas obrigações porque assumiu uma responsabilidade? Será que você está ciente de que o seu compromisso não é simplesmente ir lá e trabalhar para ganhar dinheiro, que na verdade você tem que fazer do seu trabalho uma extensão da minha obra, do meu reino, que lá é o ambiente que eu te coloquei para que o meu cheiro seja exalado, para que a vida seja transmitida, a paz, o perdão, o amor, a libertação que o Evangelho promove? Será que você que entrou na universidade, na faculdade, no curso, seja lá qual for, você compreende que aquele ambiente não é apenas para você adquirir informação, obter uma formação, ingressar no mercado de trabalho? Será que você entende que você é minha testemunha, que aonde quer que você coloque a planta do seu pé, o meu nome deve ser proclamado, a minha mensagem tem que estar fincada? Isso é viver dentro de uma consciência missional. Aleluia! Vivam conforme a vocação com que vocês foram chamados. Vocês foram vocacionados e isso é um privilégio inenarrável. Eu os escolhi para levar a minha mensagem. Eu conto com vocês. Eu quero usar as vossas mãos. Eu quero usar os vossos olhos, as vossas bocas, as vossas vidas. Eu quero encher o vosso vaso de verdadeiros tesouros. Oh, bendito seja o nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele prossegue. E aqui eu estou fazendo uma abordagem da missão da igreja de uma maneira mais prática, porque quase sempre quando a gente pensa em evangelização, a gente tem em mente aquela cena do crente chegando para o descrente e falando de Jesus e no final trazendo um apelo. Na verdade, isso às vezes é muito ofensivo e até chocante, inoportuno. Existe uma maneira que nós devemos trabalhar mais concentradamente sobre como compartilhar o Evangelho, através das virtudes cristãs, da maneira de ser. Você sabia que a maneira como nós somos, como nós agimos, comunica a mensagem do Evangelho de forma mais eficiente e eficaz do que aquilo que falamos? Então é isso que a gente vai tentar trabalhar. No versículo de número 2 ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Cá entre nós, como o mundo acreditará no poder da mensagem do Evangelho, se não perceber que esse Evangelho transformou nossa forma de falar e de agir para com o outro?
Como? Coincidentemente, hoje mesmo, enquanto eu estava vindo, eu estava aconselhando uma irmã, líder de um grupo de louvor, muito amiga, e ela saiu da sua denominação, da presbiteriana, migrou para outras igrejas, foi para Canaã, não se deu, foi para Batista, não se deu, foi para Comunidade Logos, também não se deu. E aí, nos últimos 2, 3 anos, fica perambulando de uma denominação para outra. E o pastor dela, da presbiteriana, convidou ela para voltar à sua casa. E ela está com uma grande dificuldade, porque tem uma pessoa lá que ela simplesmente não suporta, ela não consegue conviver. E hoje eu tive a oportunidade de conversar com ela mais ou menos meia hora. Estava aconselhando ela a abraçar a mensagem radical do Evangelho. E o que é a mensagem radical? É Pedro dizendo: Senhor, se meu irmão falar mal de mim, se o meu irmão me passar a perna, se o meu irmão me ofender com palavras, se o meu irmão mentir para mim, se o meu irmão fizer motim contra mim, se o meu irmão armar ciladas contra mim, se o meu irmão comprar e me pagar, for desonesto comigo, se o meu irmão me trair, traduzindo, pecar contra mim, quantas vezes eu devo ir até ele? 7? Não, 70 vezes 7. E eu dizendo para ela: isso é muito radical, é o caminho inverso do que o mundo ensina, porque o mundo ensina a partir da razão. Se você tem razão, fique na sua. Jesus diz: não, existe um princípio maior que regula a comunidade cristã, que é o amor. O amor doador, o amor que leva você a se negar, que torna você uma pessoa abnegada, que leva você a rejeitar, aborrecer a si mesmo. Foi isso que Jesus fez. Ele se aborreceu, ele abdicou da sua glória, ele se despiu da sua majestade, ele se reduziu a uma condição simples e humilde, ele se fez servo. Tudo por amor. E é isso que ele espera da sua igreja. Ora, meus irmãos, toda disputa cairá por terra quando nós colocarmos a razão de lado e colocarmos o amor na frente. Jesus, na oração sacerdotal, ele está dizendo: Pai, eu te rogo para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, porque se eles forem um, o mundo verdadeiramente crerá que eu os enviei. Como o mundo vai acreditar na mensagem do Evangelho que nós pregamos, se percebe que entre nós há disputas, se percebe que entre nós há fraturas terríveis? Como? Então é necessário mais do que nunca que nós reparemos as brechas. É necessário mais do que nunca que nós coloquemos as diferenças de lado em prol de uma causa maior. Eu sinceramente digo, com toda sinceridade e humildade, eu já tive divergências terríveis com irmãos e irmãs em Cristo, pelas razões mais variadas possíveis, por discussões teológicas, culturais, políticas, etc. Mas houve um tempo em que eu pesei na balança da verdade de Deus o que era mais justo, se era permanecer em disputas em nome de interesses pessoais e interpretações, ou se era manter o vínculo da paz, tendo em vista uma causa maior. Há momentos que você precisa repensar seriamente: será que eu estou agindo de uma forma a honrar a Cristo? É triste dizer, mas há muitos cristãos que deviam ser missionários, testemunho de Jesus, mas estão entre seus familiares, amigos de trabalho, falando mal da igreja, falando mal de cristãos, se degladiando. E nós não devíamos fazer isso, porque isso traz bloqueio para o Evangelho. A igreja precisa mais do que nunca estar unida em 4 frentes. Ela precisa estar unida em oração pelas almas, ela precisa estar unida na contribuição financeira pelas almas,
ela precisa estar unida na proclamação do Evangelho pelas almas, ela precisa estar unida no seu testemunho cristão, na forma de agir. É um só povo, age da mesma maneira em todo lugar, em todo tempo, e nisso Cristo está sendo glorificado e manifestado. Oh, bendito seja Deus para sempre. Então, queridos, nós precisamos atentar para o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele diz: irmãos, há muitas razões para vocês estarem unidos por esta missão. E aqui Paulo vai destacar pelo menos 7 ou 8 coisas que nos unem, que são sumamente maiores do que as coisas que nos desunem ou nos colocam em divergência. Note comigo, no versículo de número 4, ele diz: há um só corpo, 2, um Espírito, 3, uma só esperança, verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. É claro que muitas das vezes, em nome de uma paixão cega pela teologia, aí eu falo da teologia aqui enquanto uma matéria acadêmica, técnica, analítica, porque todos nós somos teólogos em um sentido mais básico, e em nome de uma teologia, nós vamos discutir a natureza dessas coisas. Para aí, é uma só fé, mas que tipo de fé? É um só batismo, mas em qual batismo? Qual o modelo correto, a forma correta? É uma só esperança, mas essa esperança em que sentido o contexto escatológico? E aí nós começamos a perder o foco, porque não há problema em discutir, não há problema em debater. O problema é quando nós perdemos tempo excessivamente com isso e deixamos que isso nos divida e sacrifica aquilo que é mais importante, a causa de Cristo. Será que nós estamos envolvidos com esta causa? Precisamos repensar. Hoje mesmo eu vi um pastor teólogo fazendo um comentário muito interessante. Ele disse, ele pertence a uma denominação histórica muito conhecida, e ele disse para uma pessoa lá na internet: o Brasil possui, salvo engano, ele colocou lá 5.000 não sei quantos municípios, e nós só estamos em 300. Isso é uma vergonha, ele dizendo. Aí nós precisamos nos concentrar menos em compartilhar a doutrina e divulgar mais Cristo. Aí o outro pastor teólogo comentou embaixo: isso é verdade. A nossa igreja, ela atrofiou, pensando tanto em ensino correto, em manter o povo na sã doutrina. Eles defendem a teologia reformada, chamada reformada, e nós nos esquecemos, ou pelo menos negligenciamos a missão principal. E nós não podemos cair nesse erro. A igreja precisa, mais do que nunca, unir forças em oração, na contribuição, no testemunho cristão, na proclamação do Evangelho, porque Satanás todos os dias está dizimando vidas, famílias estão sendo destruídas, casamentos estão se deteriorando, a moral está cada vez mais indo para o ralo. A corrupção política que domina o nosso país revela uma corrupção maior, a corrupção do coração. Nós não podemos entrar nessa briga que não termina nunca entre esquerda e direita. Nós precisamos apontar o centro, Cristo, aquele que reconcilia consigo todas as coisas. O problema por que passa a nossa sociedade não tem a ver apenas com a questão econômica, cultural, política, intelectual. Não, é muito mais do que isso. Não é uma mera questão de herança histórica, é uma questão moral e espiritual. Existem forças malignas agindo poderosamente nos segmentos sociais, e a igreja não pode se comportar apenas como crítica. Ela precisa ser sal, ela precisa ser luz, ela precisa se infiltrar nas várias camadas sociais e exalar o bom cheiro de Cristo. Como é que é, irmão Francélio, esse exalar o bom cheiro de Cristo? É ensinando a humildade onde reina a arrogância, a soberba, o orgulho. É ensinando a mansidão onde reina o descontrole. É ensinando a longanimidade, capacidade de suportar, de conviver, de tolerar, onde reina a intolerância. É ensinando a paz de Cristo, em Cristo, por Cristo, para Cristo. É trazendo a mensagem
do Evangelho que traz esperança aos desesperados, que traz vida aos mortos, que traz força ao fraco, alegria ao triste, consolo ao abatido, que traz, aleluia, brilho àquele que está fosco. Pare para pensar por um momento. Imagine um cristão manso, humilde, longânimo. Usando aqui as palavras de Paulo: humildade, mansidão, longanimidade, suportando. Não adianta eu pregar a mensagem do Evangelho, que essencialmente é a mensagem do amor, da esperança, do perdão, da misericórdia, da bondade, se o mundo que me cerca, meus familiares, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, de rede social, não veem esse amor sendo traduzido, essa mensagem sendo traduzida em amor, em perdão, em paz, em mansidão, em humildade. Não tem coisa mais ridícula do que uma pessoa pregando o Evangelho, mas sem mansidão. E a gente vê isso. Eu outro dia estava no terminal da Messejana, na verdade isso tem uns 2 anos ou 3, com a minha esposa, e um amado irmão, com certeza imbuído do mais profundo zelo, embora sem entendimento, como Paulo fala em Romanos capítulo 10, verso 3 ou 5. Ele estava com a sua Bíblia aberta, com licença, e ele dizia mais ou menos assim: assim diz o Senhor, minha espada está afiada, e apontando para vocês. Se vocês não quiserem se converter, a boca do inferno eu abrirei e vos engolirá. Jesus, ele não tem 2 caminhos, ou é o céu ou o inferno. Incrédulos, mentirosos, convertam-se a Cristo, ou então vocês vão tudo para o inferno. E ele continuou nessa mensagem. E eu não estou aqui para agradar ninguém. E quem quiser achar ruim, que tape suas orelhas ou saia. Mas eu estou aqui como profeta de Deus. A mensagem do irmão, até certo ponto, ela é verdadeira. O problema é a agressividade com que ele compartilha ela. Não tem como o coração se abrir. O coração do ímpio é duro. Aí num tom desse, se fecha totalmente. O problema é que a gente faz uma leitura errada. A gente acha que ser sincero e verdadeiro é ser arrogante, e não é. A nossa mensagem ela tem que ser pregada com mansidão. Mas João Batista, irmão Francélio, quando ele pregava, ele chamava o povo de raça de cobra, serpente, escorpião. Pois é, só que ele falou aquilo porque os saduceus e fariseus e escribas estavam ali. O público dele é específico. Escribas e fariseus saduceus, que eram realmente altamente hipócritas, e aí tinha que ser denunciado publicamente. Ele não está falando para o povo simples comum, que está quebrado de alma, doente, que precisa de salvação, não. Outra coisa, a mensagem de João Batista não era sempre naquele tom, não. Aquele é um caso específico. Não se pode, hermeneuticamente, quem sabe disso já concluiu isso, não se pode pegar um caso isolado, uma narrativa isolada e fazer dele uma regra. A mensagem do Evangelho, ela tem que ser temperada com a mansidão de vida. Eu recebi a visita de um diácono da minha igreja, a semana retrasada, porque ele está tendo um problema muito grande com a filha que aderiu ao espiritismo. Ela saiu de casa, já adulta e tal. E aí quase todo dia tem briga dentro de casa, porque a filha é espírita. E aí, pastor, não estou aguentando mais, eu vim aqui na sua casa porque eu sou preciso lá em casa, conversar com ela, com a minha esposa. Ela saiu de casa, mas fica muito lá em casa ainda, mora do lado. E aí é briga todo dia, é confusão. Eu digo, meu irmão, por que essa briga? O que acontece que gera essa contenda entre vocês quase todo dia? Ah, pastor, quem não aceita? A menina cresceu no evangelho, conhecendo a verdade, aí abraçou um negócio desse, um demônio desse que fica perto da nossa casa. Eu digo, calma, meu irmão, calma. Pelo tom do irmão já deu para entender o porquê que vive brigando. Eu disse assim, mas vocês tentam dialogar. Não tem conversa não, pastor, está errado. Eu digo, não, calma aí.
Eu digo, querido, você sabia que o Espiritismo, claro que ninguém concorda com o Espiritismo, mas ele prega muito mais amor, paz, alegria, perdão e harmonia do que muitos cristãos? A ideia, inclusive, são as ideias principais. E eu não estou com medo de falar aqui, temendo alguém ser influenciado, depois sair daqui procurando o Espiritismo, não. Mas a gente tem que concordar que há muita coisa pregada em outras religiões que está dentro da mensagem cristã. Embora no ponto central eles neguem. Eu digo, irmão, se o senhor percebe que a sua filha não lhe ouve, não adianta o senhor ficar tocando o mesmo assunto. Orem por ela, perguntem se ela aceita uma reunião comigo. Aceitou, eu vou ter um encontro com ela daqui a umas 2 semanas. E aí a gente vai conversar e dialogar e apresentar a verdade, desde que o Espírito Santo convença. Então às vezes nós perdemos a vida, irmão, porque nós queremos empurrar ela abaixo. Nós achamos que o simples ato de dizer isso aqui é a verdade, será que você não entende? Você vai morrer para o inferno, acorda, eu estou querendo teu bem. Não, não é isso que atrai a pessoa. Seja manso no trato, seja amoroso, seja humilde, seja paciente com seu pai, com sua mãe, seja longânima com seu colega de trabalho, tenha paciência, aprenda a escutar ele, mesmo falando errado, mesmo crendo em coisas erradas, mas escute, dê valor, dê atenção, socorra a pessoa em outras necessidades. Não seja aquele crente proselitista, preocupado somente em arrastar a pessoa para a igreja evangélica. Não, supra as necessidades da pessoa nas mais variadas instâncias. Dê pão a quem tem fome, dê água a quem tem sede, dê roupa a quem está nu, visite quem está doente, abraça quem está precisando de um abraço, dê um sorriso, cumprimento, dê bom dia, boa tarde, boa noite, elogie a pessoa, reconheça algum atributo, faça algo que diga a ela que ela merece, que mostre para ela que você é merecedor da atenção, da confiança, da amizade. A igreja, irmão, ela não tem que se distanciar do mundo no sentido de pessoas. Aliás, só para constar, quando a Bíblia fala de mundo, a Bíblia fala em 3 sentidos: mundo, cosmos, a estrutura terráquica; mundo, sistema mundano regido por Satanás, crenças e valores contrários à palavra; e mundo, pessoas. E esse mundo chamado pessoas, a gente tem que se aproximar dele, nós temos que nos envolver com ele, nós temos que nos misturar com ele. E não é sendo hostil, agressivo, duro que nós iremos ganhar, não. Se nós queremos ganhar vidas para Cristo, é sendo mansos, humildes, longânimos, é suportando, é tendo compaixão, é sendo bondosos, benignos. E isso só vai acontecer se nós começarmos a treinar entre nós, se nós começarmos a trabalhar no nosso meio. Se nós não conseguimos suportar nem mesmo o irmão na fé, imagina um descrente. É terrível quando você escuta alguém dizer: eu não suporto fulano de tal, mas ele está dizendo aqui que tem que suportar, e aí vai negar a Bíblia abertamente. Inclusive eu conversando com a irmã, já estou encerrando o sermão, e aí ela dizia assim: mas Franciele, é uma injustiça isso. Eu disse: o quê? Essa colocação que você fez, quer dizer que a pessoa faz mal a mim e eu tenho que ir? Mas eu disse para você, minha irmã, que foi Pedro quem disse para Jesus: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu tenho? Ela: mas isso é um absurdo, isso é uma injustiça. Eu disse: você está chamando de injustiça aquilo que a Bíblia fala abertamente? Eu não sei, eu estou confuso, mas é muito difícil isso. Eu digo: mas é para isso que Cristo chamou. Então, queridos irmãos, nós vamos alargar a porta do reino de Deus à medida que nós vamos nos unindo, nos fortalecendo. E ao mesmo tempo nós vamos fechando a porta do reino quando nós estamos em disputa, em confusão, em contenda. Abra mão, meu irmão, pelo amor de Deus, disso. Deixe de lado as diferenças, vamos nos unir em prol de uma causa maior. Vidas, milhares delas estão agora mesmo sendo dizimadas pelo diabo. Esses dias eu fiz uma proposta para a igreja. Eu disse: vamos nos unir e fazer algumas coisas por essa comunidade chamada São Cristóvão. Nós vamos promover a cada 15 dias o sopão, das 12 até as 2 da madrugada. Vou escalar a igreja em equipes, os que voluntariamente quiserem se dispor, dê o seu nome. Nós vamos promover a cantina social, em que vamos vender somente para arrecadar dinheiro para fins sociais. E nós vamos promover pelo menos a cada 2 meses um dia
de atendimento em todas as áreas: semia, corte de cabelo, nutrição. Minha esposa tem formação na área, e depois a gente vai orientar as pessoas como ingressar no mercado de trabalho e tal. Nós vamos usar o talento dos irmãos. Tem um irmão que corta cabelo, tem um irmão aqui que é enfermeiro, tem aquele irmão ali que trabalha com a questão jurídica, tem aquele outro irmão que tem entendimento sobre gestão de pessoas, tem aquele outro que trabalha a questão da beleza, e nós vamos tirar um dia inteiro, começando às 7 da manhã, terminando às 9 da noite, prestando serviço para toda a comunidade. Se nós fizermos isso, a sociedade vai entender que nós estamos preocupados, não é só encher a igreja de crente, não. Nós estamos preocupados com o povo, com a comunidade como um todo. Os políticos começarão a entender que a igreja, ela tem uma contribuição a trazer, não somente no sentido de arrebanhar pessoas para as suas comunidades, tirando o mundo das drogas, não. Nós estamos levando comida, levando saúde, levando beleza, levando bem-estar, levando alegria, levando amor, levando esperança. A mensagem do Evangelho, ela é muito maior do que simplesmente dizer: venha aceitar Cristo para ir morar no céu. A mensagem do Evangelho é Deus reconciliando toda a criatura, é Deus redimindo toda a criação, é restaurando, e Cristo sendo glorificado. Oh, bendito seja Deus para todos sempre. Então, queridos irmãos, a nossa missão, ela é árdua, mas ela é nobre, e Jesus está conosco pelo seu Santo Espírito. O texto sagrado vai dizer mais, e eu encerro aqui, versículo de número 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Admitamos, não é fácil preservar o vínculo da paz com certas pessoas. Nós temos que admitir que há pessoas que são dificílimas de se lidar. Há pessoas que você olha e diz: meu Deus, a fim de tudo para ter paz. E aí o apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele vai dizer: quando possível for, tende paz uns com os outros, e quando depender de vós. Mas, queridos, vamos refletir agora seriamente. Será que nós estamos expressando amor entre nós? Contraditoriamente, os crentes de Corinto, eles estavam disputando entre si, uns dizendo: eu sou de Paulo, outros dizendo: eu sou de Apolo, outros dizendo: eu sou de Pedro, e etc. E uns se achando melhores do que os outros porque estavam ganhando vidas. Paulo diz: ei, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Se não membros de um mesmo corpo, com funções distintas, mas trabalhando para o mesmo fim, promover a edificação do corpo do Senhor. Um planta, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Se cada crente aqui for um missionário, arder no coração o desejo de ganhar almas para Cristo, essa comunidade, ela vai lotar de vidas salvas, cheias de Deus. Quantos desejam ver uma sociedade melhor? Então não é por meio da política. Pode tirar o seu cavalinho da chuva se você estiver achando que é político X ou Y que ao ser eleito vai mudar a cara da nação. Pode trazer algumas modificações, mas o poder corrompe, e muito. O problema da sociedade é falta de esperança verdadeira, é sede de paz. O mundo clama por amor. A sociedade está dividida por ideologias e partidos, por preferências. E se nós cristãos agimos da mesma maneira, ficamos brigando na internet, dentro de casa, no trabalho, na escola, por causa de partido, ideologia, time, preferências pessoais, colocando Cristo de lado, envergonhando o Evangelho, não honrando a nossa vocação. Eu queria nessa noite pedir ao Santo Espírito. Eu não sei qual é a situação da comunidade, da vida dos irmãos, mas o fato é que Jesus nessa noite, Ele está querendo nos curar, para nos usar. Amém? Você pode ficar de pé? Eu reconheço que eu preciso melhorar. Alguém aqui além de mim reconhece? Olhe para cá.
Mês passado, pastor Márcio, eu estava conversando com a minha esposa. Ela pesquisou 3 escolas para colocar a nossa filhinha, né? Vai fazer 1 ano. Uma escola integral, ela vai começar a trabalhar. E aí achou lá várias escolas, 2.000, 3.000, 4.000. E ela disse assim: pronto, vamos colocar numa dessa. Eu disse: mas é um bocado de dinheiro, você sabe, né? Ela disse: não, eu sei, mas o meu dinheiro com o seu dá pra gente pagar. Eu disse: mas se a gente usar o nosso dinheiro para investir numa escola integral desse valor para nossa filha, não vai sobrar dinheiro mais para nós ajudarmos, como sempre fazemos, as necessidades eminentes e urgentes que surgem da família dela e da minha. Remédio, pagar uma coisa séria. Não vai sobrar dinheiro para a gente continuar abençoando a família missionária lá fora do país que nós ajudamos. Não vai sobrar dinheiro para a gente socorrer aquele irmão ou irmã necessitado que chega numa situação urgente, que não dá tempo a gente procurar o pastor presente para ajudar e a gente tem que meter a mão no bolso. Não vai dar tempo para a gente socorrer as pessoas necessitadas, porque a gente vai investir só nela. Será que não dá para a gente buscar uma coisa mais simples, para não ficar uma coisa tão exigente e a gente não sacrificar o bem que nós temos para ajudar outras pessoas? Eu digo: eu tenho certeza que Cristo não quer isso não. Vamos repensar. Sabe o que eu estou querendo dizer? Nós não podemos elevar o nosso padrão de vida a tal ponto de excluir o necessitado. Nosso maior problema às vezes não é falta de dinheiro. Nosso maior problema às vezes é falta de organização. E quase sempre no nosso planejamento nós não colocamos o outro. O Evangelho de Cristo, ele terá maior força quando nós estivermos dispostos a abraçar as pessoas carentes, as pessoas doentes, as pessoas que sofrem, as pessoas deprimidas. E eu queria nessa noite que nós compreendêssemos definitivamente que a nossa missão, ela é muito maior do que o que nós pensamos. Mas ela tem que começar entre nós. Nós temos que aprender a cuidar uns dos outros, amém? Você sente falta de quem não está mais aqui? Quando você vê alguém fraco na fé, você quer logo criticar, dizer que é cru, carnal, ou você quer orar para que o Senhor restaure a saúde espiritual do irmão e da irmã? Quando você vê alguém se envolvendo em algum tipo de pecado, você começa a querer excluir, querer criticar, ou você tenta fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa e fazer ela enxergar o abismo em que ela está entrando? O que nós estamos fazendo? Nós estamos cuidando uns dos outros. Vamos cuidar da unidade, irmão. Vamos limpar a sujeira, vamos retirar as indiferenças, vamos amar as pessoas, suportar aquele que a gente julgamos insuportável. Vamos amar quem não merece, porque o amor de Deus nos é dado sem nós merecermos. Vamos perdoar quem não é digno, porque nós não somos dignos do perdão de Deus. Se nós queremos ser missionários verdadeiramente, antes nós temos que estar em comunhão, porque sem comunhão Deus não usa a igreja. Sem unidade Deus não pode levantar a igreja como um exército. Esse exército só terá poder se estiver unido numa só fé, num só Espírito, num só Senhor, num só batismo. E quem une a igreja é o Espírito Santo. Então nessa noite, se você deseja, receba do Espírito de Deus graça, porque a graça do Espírito é quem nos liberta do nosso eu, é a graça do Espírito quem nos cura, é a graça do Espírito quem nos tira de fora do nosso próprio eu, quem nos faz negar a nossa vontade, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Seja cheio do Santo Espírito, porque quando o crente está cheio do Espírito, já não há mais espaço para mágoa, inveja, ciúme, disputa, rancor, ira, cólera, raiz de amargura, ressentimento, desejo de vingança. Quando o Espírito Santo entra e enche, ele domina, e quando ele domina, o diabo não consegue mais trabalhar, a carne perde a sua força, e é nesse momento que Deus levanta a igreja como entidade poderosa para alcançar vidas. Espírito da verdade, aqui estamos, Senhor, diante da tua santa presença. O nosso coração, Senhor, diante da mensagem perene do teu evangelho, ele está em turbulência, porque foi incomodado. E é isso que nós queremos, Senhor, que a tua palavra nos tire do nosso conforto, do conforto do nosso eu, que nos leva a se acomodar às nossas ideias, às nossas vontades, Senhor, que nós possamos deixar de lado as nossas preferências, tendo em vista algo maior,
Enquanto nós estamos remoendo mágoas, o diabo está moendo vidas lá fora. Enquanto estamos em disputa, o diabo lá fora está juntamente com a sua comitiva unido destruindo. Enquanto estamos pensando em vingança, lá fora o diabo está investindo contra as pessoas e contra a tua igreja. Enquanto nós estamos pensando nas nossas feridas e decepções e frustrações, gastando nosso tempo, nossa energia, enquanto o Senhor já poderia ter tratado e curado e transformado, o diabo está lá fora ferindo, machucando. Senhor, que nós sejamos usados para abençoar vidas, que as nossas palavras manifestem Cristo, manso e humilde de coração, como Ele falou. Que as nossas palavras manifestem a nossa paciência. Jamais iremos ganhar esse nosso familiar para Cristo se não tivermos paciência com Ele. Tenha paciência com o seu familiar, tenha paciência. Tenha paciência. Foi na paciência que a nossa alma foi conquistada, diz a Bíblia. Tenha paciência, tenha calma, tudo tem seu tempo. Continue dando testemunho. Continue, serva de Deus, honrando o seu testemunho. Continue servindo. Não cerre, não feche o seu coração por causa da ingratidão do seu familiar. Não faça isso. Continue retribuindo o mal com o bem. Continue sendo mansa, humilde, longânima, compassiva, bondosa, benigna, misericordiosa. Continue perdoando, abraçando, ajudando, suportando, acolhendo. Continue visitando, orando, intercedendo. Continue abraçando. Continue exalando o bom cheiro de Cristo. Você é diferente do mundo. Você é diferente do mundo. Você não pode retribuir o mal com o mal, porque o que te habita é o bem agora. É o bem do Senhor quem reina em nós. A igreja ela é diferente. É a comunidade de amor, é a comunidade dos santos, é a comunidade do Senhor. Nesta noite o Espírito de Deus, Ele une cada coração num só propósito, para que nós possamos investir nas vidas. Nós precisamos buscar muita gente perdida lá fora. Há muito material, como diziam os pastores antigos, para fazer crente. Há muitas almas caminhando a passos largos para o inferno. Vamos resgatar os que estão caídos, vamos resgatar os que estão feridos, vamos resgatar os que estão confusos e perdidos. Vamos levar a mensagem de esperança para o mundo quebrado e desespero. Vamos levar a mensagem da salvação para pessoas confusas. Se tem alguém para aceitar Jesus ou se reconciliar, você está convidado a vir à frente. O pastor Márcio dá continuidade.